Olá! Se você quiser saber sobre dor neuropática, fique comigo. Olá! Eu sou o Dr. Vitor Rocedo Barbosa, médico neurocirurgião funcional. Vamos falar hoje sobre dor neuropática. Como assim? Nem toda dor é igual? Não, nem toda dor é igual. A dor ela tem uma função muito importante. Ela está tentando prevenir uma lesão no nosso corpo. Então, se nós temos alguma coisa que está machucando ou que vai machucar o nosso corpo, vem um sinal de dor para tentar prevenir uma lesão. Só que em alguns casos, a dor ela se torna uma doença, o próprio problema do paciente, e vira uma dor crônica. A dor ela pode vir de um pedaço machucado do corpo, um tecido machucado. Ela pode vir de um nervo que não está funcionando muito bem, que foi machucado, lesado, ou que ele está em uma função anormal. Ou ela pode vir de uma interpretação errada dos estímulos. Um bom exemplo desse, por exemplo, é a dor de cabeça. O paciente com dor de cabeça, uma enxaqueca, muitas vezes pode fazer várias ressonâncias, vai ver tudo normal, mas a luz incomoda, barulho incomoda, cheiros incomodam. Então, a interpretação daquele estímulo está alterada. No caso da dor neuropática, o problema é o nervo, o sistema nervoso, desde a sua periferia, que é o nervo, até o sistema nervoso central, que é a medula e o cérebro. O que acontece? Nos casos de dor neuropática, existe uma disfunção desse sistema. Ele passa a mandar sinais bizarros para o sistema de interpretação lá no cérebro. Então, sensações anormais de queimação, formigamento, choque, coceira, agulhada, incômodo com toque. Então, toque que não é para ser dolorido começa a doer. Então, essas sensações bizarras, elas são enviadas para a zona de interpretação no cérebro e a pessoa tem esses sintomas mesmo não estando ocorrendo, não está pegando fogo em nada, não tem formiga, não tem nada, mas tem essas sensações estranhas. E pode ter uma lesão do nervo pelos mais diversos motivos. Pode ser uma lesão ativa que está acontecendo, então tem uma inflamação do nervo que está levando a essa dor de nervo. Tem uma lesão sequelar, então o nervo já sofreu, só que ele não se restabeleceu, ficou uma sequela. E aí começa a ter essas sensações bizarras. Ou pode ser uma coisa mais central também. Lesados medulares, pessoas com lesão medular, 50% vai ter dor neuropática. Então, é uma sequela daquela lesão da medula e começa a ter essas sensações bizarras abaixo da lesão. Ou pós um AVC, derrame, a pessoa começa a ter essas sensações no braço, na perna, são sensações também de dor, uma dor diferente. E muita gente se pergunta, como eu posso ter dor num nervo que está machucado e eu não estou sentindo? É uma sensação que ocorre mesmo, a pessoa deixa de sentir aquela região porque o nervo é responsável pela sensação, então ela fica com uma dormência e tem dor na região da dormência. É exatamente assim que funciona. Ao invés de mandar o sinal certo, o nervo começa a mandar esses sinais bizarros. E não sentir um estímulo, o nervo interpreta como dor e manda sinal de dor lá para cima para o cérebro. Onde temos um bom exemplo disso? A gente chama de desaferentação, que é quando para de receber um estímulo e manda lá para o cérebro. Um bom exemplo disso é uma pessoa que, por exemplo, foi amputada, perdeu uma perna, um braço e tem dor naquela região que não tem membro. É uma dor por desaferentação e aí a gente vai chamar, como não tem um membro, de uma dor fantasma. Temos também um exemplo muito comum, que são os pacientes diabéticos, que eles não sentem o pé, tem aquela dormência no pé, mas o pé queima à noite. Vai lá deitar, nossa, uma queimação durante a noite, vai andar, parece que está andando em caco de vidro.
com essas sensações bizarras, vai olhar o pé e não tem nenhuma lesão significativa no pé. E o que nós temos de possibilidade de tratamento? As dores neuropáticas, elas têm um esquema medicamentoso bem estabelecido. Então a gente chama medicamento de primeira linha, segunda linha, terceira linha, você vai fazendo uma escalinha de remédios, isso já está bem estabelecido. Só que os pacientes podem não tolerar o medicamento, pode ter tontura, pode passar mal, ou o medicamento pode chegar na dose máxima e não conseguir controlar a dor do paciente. Aí vamos ter os procedimentos mais invasivos. A primeira coisa que se pensa quando tem um nervo lesado e que tem dor, se pensa, por que não eu vou lá e não destruo aquele nervo? Ele vai parar de mandar sinal de dor. Só que aí é um erro. O que acontece? O problema é não sentir. A gente vai lá numa região do nervo que ele ainda funciona, queima ele. Machuca, corta, faz qualquer coisa de lesão nele. Vai passar a dor, ao invés de ser, por exemplo, se fosse uma dor na mão, a dor vai subir para a região onde foi feita a lesão. Então vai pegar toda essa região, porque fez uma outra lesão de nervo que vai levar a outra dor. Tem se dado preferência, então, aos tratamentos que a gente chama de modulatórios. Os tratamentos cirúrgicos modulatórios são os tratamentos que não vão destruir o nervo, mas sim vão tentar equilibrar a função do nervo de bloquear a dor e deixar a dor passar. E o melhor exemplo disso são os eletrodos de estimulação, que pode ser eletrodo de estimulação medular, pode ser do gânglio, pode ser do nervo, pode ser cerebral, pode ser em várias regiões. A questão é que vai colocar um eletrodo de estimulação numa estrutura nervosa. E com isso a gente vai tentar balancear o equilíbrio que existe entre dor e o controle da dor. Existe sempre esse equilíbrio no sistema nervoso e ele tenta balancear isso. Está desbalanceado pelo lado da dor, a gente tenta equilibrar e deixar mais neutro. Então temos os eletrodos, também temos as bombas de infusão intratecal. O que é isso? É uma bomba que fica implantada no paciente, que ela joga medicação dentro da coluna, ou pode ser diretamente no cérebro também. Com isso, a gente elimina intermediários. Então, a medicação, ao invés de passar pelo intestino, depois passar pelo sangue, depois passar pela membrana do cérebro, ela já vai direto no sistema nervoso central e com isso, o seu efeito é potencializado com menos efeito colateral. Dá para fazer isso com morfina, baclofeno, algumas medicações pode ser feita essa uso na bomba de infusão intratecal. E temos as modulações externas também, as estimulações transcranianas, estimulação de nervo periférico, temos as estimulações externas com efeito mais temporário, mas também pode trazer algum alívio para o paciente. Então temos essa escala no tratamento, que vai ser começando com o tratamento medicamentoso, uma reabilitação para dessensibilizar, depois vamos para os procedimentos e, por fim, tem que ter um controle da psicoterapia do paciente. O paciente também tem os seus gatilhos, os gatilhos emocionais de dor, então é muito comum ter um paciente que tem dor crônica e ele desestabiliza da dor por uma piora do quadro de humor. Então, trabalhando em conjunto, todo esse grupo, aí sim vai ter um melhor controle dessa dor tão terrível que é a dor neuropática. Se você gostou desse assunto, curta, compartilhe, pode ser que ele ajude alguém. Obrigado!